E Jesus diz: você está buscando o quê? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus não estava fazendo uma afirmação retórica, ele não tinha mesmo. Ele morava na casa da sogra de Pedro. Ele morava em Cafarnaum, que era a casa da sogra de Pedro. Porque o texto chama a casa de Pedro, porque aquele era um mundo patriarcal. Mas, de fato, Pedro e André eram de Betsaida. Mas quando eles abandonaram tudo por Jesus, abandonaram tudo. E aí eles não tinham onde morar. E Jesus também não tinha onde morar, porque os irmãos de Jesus não gostavam de Jesus. E Jesus foi expulso da casa dele pelos seus próprios irmãos, que o chamavam de louco. Tanto é que quando Maria e os irmãos de Jesus foram até ele, e as pessoas disseram do lado de fora: olha, sua mãe e seus irmãos estão procurando você, ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E com isso ele diz: minha mãe e meus irmãos não estão querendo fazer a vontade do meu pai. A gente não presta atenção nessas leituras das Escrituras, porque a nossa cultura é uma cultura que trata essa área das Escrituras de modo muito nebuloso. Mas está lá. Está lá, Jesus foi expulso da sua casa. Seus irmãos o chamavam de louco. Não conseguiu entender por que ele não transformava o dom dele em dinheiro. E por que ele estava indo embora. E aí para onde que Jesus vai? Vai para a casa da sogra de Pedro. Por que ele vai para lá? Porque é para lá que o Pedro vai. É para lá que o André vai. Então aquela senhora, a casa dela se tornou o abrigo de Jesus, o abrigo de André, o abrigo de Pedro e mais, o abrigo de Tiago e de João, que também não tinham mais onde morar, porque depois da pesca maravilhosa, Jesus disse para os discípulos: vem e segue-me, e eles, largando tudo, barco, peixe, foram embora. Por isso que mais tarde, quando Jesus fala com os discípulos, o Pedro diz: e nós que por amor a ti largamos tudo? E aí ele diz: bom, quem largou tudo por amor a mim terá ainda aqui nessa história 100 vezes mais mães e irmãos e irmãs. E na glória eterna a salvação. Então, ele não estava sendo retórico, não. Ele não tinha mesmo onde dormir. Ele dormia na casa da sogra de Pedro. Por isso, você tem aquele milagre que Jesus cura a sogra de Pedro que estava febril. E, curiosamente, parece ser um milagre absolutamente simples. Ela estava febril, acamada, Jesus foi lá, estendeu a mão sobre ela, a febre passou e ela passou a servi-los. Mas os 3 biógrafos de Jesus fazem questão de citar esse milagre, porque aquela mulher abrigou Jesus. Aquela mulher faz parte daqueles anônimos que abrigaram Jesus. A hospitalidade dela é maior do que a hospitalidade vista pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse para a gente praticar a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos, pois aquela mulher podia dizer para a gente praticar a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, abrigaram o Filho de Deus. Então, Jesus não estava sendo retórico por escriba, ele estava dizendo: eu não tenho nada para oferecer para você, não. Você pensa que eu tenho coisa para oferecer para você? Eu não tenho, não. Eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde dormir. Se a sogra de Pedro não tivesse me acolhido, eu não tinha onde dormir.